Salve, salve, queridos empreendedores aqui no nosso quadradinho. Mais um Café com Números começando, então você já sabe. Separa a sua xícara e vem tomar esse delicioso café comigo, Antônio Jorge da CT, e vou te conduzir pelo universo dos negócios aqui da nossa cidade. Então, pessoal, para você dar aquela moral pro time que sua camisa aqui no DF, você já deixa aquele like lá pra gente transbordar essa informação para todo o DF, já se inscreve no nosso canal, já aciona o sininho para quando tiver subindo um episódio novo você já ser notificado. E galera, nesse episódio de hoje tem um presente para vocês. Em algum canto aqui dessa tela vai ter um QR Code e vai ter também lá no linkzinho no nosso canal depois desse episódio, onde você vai estar podendo baixar uma planilha de controle financeiro para você já começar a colocar os números aí na sua empresa, no seu negócio. Se tiver alguma dificuldade, você procura a gente, entra em contato. E tá aqui o nosso objetivo com esse café, que é levar números para sua empresa. Então você já se liga, já pega o seu celular aí, já bate foto, já baixa essa planilha aí e começa a colocar o seu controle em dias. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a chegada das startups no mercado de saúde aqui de Brasília. Então a gente vai falar hoje com ele, que é engenheiro, empresário, formado na UNB, formado pela Universidade de Porto, mestre em engenharia biomédica, com foco em processamento de imagens, desenvolvedor de algoritmos de identificação automática, desenvolvedor do sistema Smoop Web, que monitora e controla a qualidade de ambientes, transportes e equipamentos que necessitam de refrigeração, ganhador de diversos prêmios na área de engenharia e biomedicina, goiano, sonhador, sedento pelo fazer diferente, tem preguiça de ficar fazendo as coisas do mesmo jeito todos os dias, um bom violeiro. Então chega pra cá, meu camarada Luan, um prazer ter você aqui, meu camarada. Obrigado, Antônio, prazer meu. Então vamos lá desenvolver o nosso bate-papo, trazendo um pouquinho de inovação para esse nosso mercado de saúde. E aquela pergunta que sempre faz sentido perguntar para a startup: qual a diferença de uma startup e de uma empresa convencional? Tá, a startup ela tem diversas definições. Uma das mais famosas é do Eric Ries, né, no livro dele Startup Enxuta, onde ele define 3 pontos principais de uma startup. Normalmente ela tem um time multifuncional que faz tudo, né? O empresário ele vai ter que fazer o financeiro, vai ter que fazer o jurídico, ele vai ter que gerenciar, ele vai ter que vender. No começo normalmente é assim. São empresas escaláveis, então elas normalmente possuem uma grande possibilidade de aumentar o faturamento de uma forma mais rápida e normalmente elas possuem bastante risco, né? Até porque ela traz uma metodologia, um modelo de negócio diferenciado, que não está validado talvez no mercado, né? E agora em questões jurídicas brasileiras, uma startup ela tem que ter no máximo 10 anos de vida, não pode ter um faturamento acima de 16 milhões. Ela tem que comprovar que tem um processo inovador de alguma forma, pela lei complementar 182, que é a lei das startups. E é basicamente isso. Então ela tem que chegar já trazendo diferença no mercado. E essa diferença sem validar, né? Porque é isso, uma empresa tradicional, então você se forma ali, igual no meu caso, em contabilidade, e aí eu vou abrir escritório de contabilidade, tem escritório de contabilidade desde que o mundo é mundo, e as pessoas só seguem aquilo e vão replicando. Vocês, na verdade, têm que trazer uma pimentinha ali no processo, uma coisa diferente, um pensar diferente, um agir diferente, para poder estar ali dentro do segmento de startup, né? Isso. Quem vai definir, quem vai avaliar isso normalmente é o Ministério da Tecnologia, né, que faz essa análise. Mas não necessariamente ela tem que ser uma empresa de tecnologia. Tem empresas que inovam no modelo de negócio em diversos outros segmentos. Pô, Né? que legal. Tem startup na área de turismo, tem startup... às vezes você faz, por exemplo, um delivery de padaria. Antes não tinha. Hoje já está mais bem consolidado. Mas isso virou um modelo de negócio diferente. Então, é uma inovação que você traz. Então, não necessariamente precisa ser na área de tecnologia. A startup ela pode atender diversos outros tipos. Inclusive, o Sebrae e a Biotic fala muito, tem startups na área de moda, fashion. Então, pô, que bacana. Então, você que tá aí aqui... tomando seu café e assistindo a gente aqui. Então, assim, pô, não sou engenheiro, não sou high-tech, não sou aquele menino programador ali. Eu quero abrir uma startup, eu posso abrir uma startup, na verdade. Você pode abrir uma startup. Então, é sempre pensar que, na verdade, você tem que inovar, fazer diferente, sair do normal. Você vai estar enquadrado junto com a galera das startups, né? Normalmente as pessoas têm uma ideia, têm um insight, né? Enxergam uma oportunidade de mercado que ainda não é explorada. Então, normalmente eles vão por esse caminho.
Bacana, bacana, bacana. É, Cara, me conta um pouquinho da tua história, como o Smupweb chegou. Então, assim, a gente tá ali, a gente teve um problema. Vocês, cara, eram tradicionais anteriormente, vocês têm uma história, uma jornada toda de prestação de serviço nessa área médica, nessa área hospitalar, nessa área de saúde. E aí, em que momento vocês falaram assim, cara, a gente pode sair do quadradinho fazendo a diferença bem aqui e agora sim, se tornar uma startup? Não porque vocês quiseram, assim, nosso objetivo é se tornar uma startup, mas olharam a dor de um cliente, de alguns clientes e falaram assim, agora a gente vai colocar o nosso dedinho diferente, assim, a gente vai pensar fora da caixinha. Em que momento essa chave virou? E conta um pouco como era antes e agora como é que tá sendo agora a tua jornada. Legal, a história é bem legal. Ela começou em 1980 Caramba! com o senhor É. Lívio, né, que é o fundador e sócio da Eletrohospitalar. A Eletrohospitalar é uma empresa que fica no Recanto nas Emas. Ela tem uma fábrica. Então ele começou com a parte de dar manutenção em equipamentos médicos. Depois ele fez um processo e começou a fabricar equipamentos médicos hospitalares. Pô, que Então a legal. Eletrohospitalar fazia câmeras frias, refrigeradores de vacina, refrigeradores de plasma, banho-maria, chocadeira. Então era uma empresa que fazia esse tipo de coisa. Só que sempre foi uma empresa que prezou muito pela qualidade. E quem trabalhava junto com ele era o filho dele, que é o Clístones Pedreira. E ele usava sensores de temperatura para saber se o equipamento produzido na Eletrohospitalar realmente era de qualidade, realmente era homogêneo. E isso até hoje tem alguns refrigeradores que não são tão bons assim. Então, assim, o refrigerador ele tem que, de vacina, por exemplo, Sim. ele tem que manter de 2 a 8 graus em todos os pontos. Só que como você garante que ele mantém em todos os pontos? Porque tem locais mais afastados, tem locais mais perto do refrigeração. Então é um desafio. E aí a gente colocava, eu não, né? Mas o Clístenes colocava os sensores para ver, cara, qual o nível de homogeneidade naquele equipamento. A gente tem que tirar a vacina mais do fundo, colocar mais pra É, eu frente, colocar lá preciso. no canto. Não só isso, a vacina ela pode ficar em qualquer lugar. Eu, como produtor de equipamento, eu que tenho garantia em todos os pontos a homogeneidade, que a gente chama. Aham. E fez isso, e aí foi melhorando os processos e tal. E aí nossos clientes, os clientes da Eletrohospitalar descobriram que a Eletro fazia isso. Eles queriam também garantir a qualidade dos equipamentos deles, que eles compravam. E aí nasceu o SMUP. SMUP é Sistema de Monitoramento Microprocessado. Em 1999, o Clístenes lançou o SMUP no mercado. Só que você tinha que instalar no computador, ele era um banco de dados dentro do cliente, ele usava a rede do cliente, então dava muito problema, era formatação de máquina, era incompatibilidade de versão de banco de Windows e tal, então sempre deu muita dor de cabeça. Ele até me mostrou os e-mails, assim, Caramba, devia do ser um desafio, porque cada um com desafio. uma tecnologia e você com a sua para se adequar a cada uma Cara, daquelas realidades. assim, eu falo que ele foi muito sonhador, assim, é um sonho muito antigo dele. E aí o sonho dele, verdade, era transformar o SMUP em SMUP Web, que é o que é hoje. Transformar ele num equipamento completamente independente da infraestrutura do cliente. E em 2012 para 11 para 12, ele conheceu o meu outro sócio, que é o Eduardo Borges, que tinha uma empresa chama INBD, Engenharia Eletrônica, e tinha muito know-how na parte de sistemas embarcados, conectividade, bem naquela época ele já tinha, né, toda essa parte de tecnologia e uma pegada de inovação muito forte que o Eduardo tem. E eles se juntaram. E aí começou o projeto Snoop Web. Então eles entraram com o projeto, ganharam um aporte da FAP, Pô, legal. né? Que é um órgão que, inclusive, ele ajuda startups daqui do DF, né? Junto com o Senai. O Smoop foi sendo desenvolvido e eu entrei em 2014, né? Entrei como estagiário na INBD. E aí, em 2015, a gente lançou o Smoop Web. E é esse bichinho Conseguiram aqui, ó. tirar do papel. Então, o que ele... Como era antes? Era um sensor que você tinha que plugar na USB do PC. Hoje em dia, ele é esse equipamento, ele tem um chip dentro, então eu não preciso do Wi-Fi do cliente, não preciso da internet, nada. Eu plugo esse sensor aqui e aí ele já está monitorando de 3 em 3 minutos ou 1 a 1 minuto a temperatura que está nessa ponta. Então eu coloco ele, por exemplo, num refrigerador de vacina, coloco o sensor lá dentro, de 3 em 3 minutos o cliente tem aquele dado, né? Então, os primeiros clientes foram clientes que já eram da Eletro, né? Eles já tinham o Smoop. Quando entrou o Smoop Web, eles foram migrando. Então, a gente começou monitorando vacina do Sabin, que era um cliente da Eletro Hospitalar. O Sabin
parceiraço nosso, Caramba. que abriu as portas pro Smoop. Então, assim, a gente não tem palavras pra agradecer se alguém não sei estiver assistindo. Mas por quê? Porque funcionava 3 horas, dava pau. Parava Lá, de né? funcionar no cliente. Então, assim, a gente Caramba. testava na empresa, funcionava, ia pra cliente, dava pau. E aí é Seja- essa hora que você vê realmente o que é. Porque aí pega interferência magnética de outro equipamento, a energia, É, e vocês tiveram ruído, um MVP bem puxado, né? Já foi um puxado. cliente grande que tem uma necessidade enorme. O pessoal do Sabian aí que tá assistindo, tem uma necessidade enorme de ter monitoramento funcionando, na verdade, preciso, né? Sim. E aí vocês colocaram o aparelho lá para validar a ideia de vocês e aí tiveram N desafios para pivotar. É. E aí, cara, dava problema, a gente trazia de novo, ia engenharia em cima, ia arrumando o MVP, e aí, pô, durava uma semana, todo mundo, pô, durou uma semana. E vocês em quantos para fazer isso? Que tá falando que se é enxuto, eu tinha que fazer de tudo. Cara, eram 4 engenheiros, mais o Eduardo, que é mais um engenheiro. Aham. Então eram 5 engenheiros para fazer. Então eu fazia a parte de nuvem, back-end, front-end, tinha um engenheiro de hardware, 2 engenheiros de hardware, um engenheiro de firmware e um que era mais de teste. E todo mundo tentando resolver esse problema. Tentando. Hoje em dia tem equipamentos que tem 5 anos que estão no SABE e nunca deram problema. Pô, que legal. Então assim, a gente Chegou lá. conseguimos, né, desenvolvemos com muita dificuldade, mas sempre acreditando E eles sempre dando muito apoio, né? Então eles tiveram essa paciência também. De Então entender eles, que era uma inovação, de sim, entender que aquilo era uma ciência. Assim como eles fazem ciência no Sabian, vocês também estavam fazendo ciência na tecnologia para tentar melhorar o produto deles, né? sim. E hoje, por exemplo, eles têm 17 unidades de vacinas no DF. Eles precisavam de uma pessoa para ficar de sobreaviso para cada uma dessas unidades. Porque se desse, imagina, tem mais de 100 mil reais em vacinas em cada unidade dessa. Se der problema no refrigerador, você perde tudo, é um prejuízo enorme. Então eles acreditam tanto no Smoop, mas a gente já tem 6 anos juntos, né? Uhum. Que eles tiraram todos esses sobreavisos, esses funcionários, só tem um sobreaviso, se der problema o Smoop avisa e eles pegam as vacinas e transferem pro SAAN, pro ponto deles lá, para evitar essa perda de material. Então, o Sabian hoje monitora 880 equipamentos com a gente. 880? Em 7 estados. Caramba. Dentre tudo, ressonância magnética, freezer menos 80. Então, imagina, cada um desses equipamentos tinha um papel que era Alguém ia lá e preenchido todo anotava? dia, 3 vezes por dia. O cara anotava a temperatura. E chega uma auditoria aí, por exemplo, lá, Advance. Aí você tem que ir lá na unidade para pegar esse papel. E o auditor chega assim: eu quero o relatório de novembro de 2021 registrado. Como é que você vai atrás de um papel? E aí o pessoal ia lá atrás daquele arquivo morto, abria a fichinha. Tá aqui. Hoje eles apertam no equipamento, horário de fim, horário de início e fim. Tá aqui a temperatura que tava no dia. Toma um relatório. No padrão da Anvisa. Caramba, então vocês conseguiram evoluir. Você acabou de falar uma frase aí agora que fez sentido. Além do desafio que vocês tiveram de desenvolver, vocês tiveram que se adequar a normas, Nomes. né? Como é que uma startup é ajudada nesse sentido? Porque vocês têm a Anvisa no pé de vocês ali, porque é um produto para atuar na área médica. Como é que vocês desenvolveram? Vocês têm uma consultoria? Tiveram um apoio de alguém? Ainda bem que a gente, na época de adaptar, chama RDC 430. É uma norma, a Anvisa ela define quais são o Guia 33 da Anvisa fala como que você valida um sistema computadorizado para a área da saúde. Né? E cara, tem mais de 100 e tantas páginas, é super complexo, então assim, é difícil. A gente preferiu contratar uma empresa terceirizada para poder fazer essa validação, até porque eu não posso validar meu próprio equipamento, né? A Sim. gente acha isso. Então, o que a gente fez? Cara, vamos pegar uma empresa que já é consolidada, já faz isso, e para ela validar o nosso equipamento. E ela deu o know-how para vocês também do que deveria ter. E aí é uma porrada. Mas assim, no começo parece um negócio meio que, pô, que saco, né? Tal. Cheio de regra, cheio de norma, todo mundo querendo. Tanto documento, é POP de restauração de backup, é POP de segurança, é POP de controle de qualidade, desvio. Tem um monte, deve ter uns 15. O que POP é? O procedimento operacional padrão. É o que você faz. Mas isso levou nossa empresa para um outro patamar. Completamente. Aí a gente tem hoje tudo documentado do que tem que ser feito. Se eu não estou na empresa ou se a pessoa não está, lá tem um procedimento que deve ser executado em caso de ataque, por exemplo, em caso de problema de restore, num desvio de qualidade. Tem todos os passo a passo, quem deve fazer, como tem que fazer, quais treinamentos eu tenho que fazer com a minha equipe, com qual periodicidade, né? Então, assim, a gente
no final, a gente, Cara, cara, ficou muito melhor, assim. Nossa empresa ficou muito mais respaldada. A gente criou medidas de contingência para problemas. pô, você tá falando agora de uma coisa que não é padrão. Eu acredito que não sou da área, você vai poder me Aham. confirmar. Não é padrão para a startup ter governança, né? Você Não. acabou de falar que você desenvolveu um processo de governança, É. onde você tem o que acontece, então você tem manualizado o que acontece, se acontecer, como é que age, como é que faz. Então você trouxe a tecnologia do tradicional para dentro da startup, que foi uma governança, né? Sim. Que E startup não tem, né? Você falou. startup não tem Startup muito. começa assim, cara, tem esse BO, Vou vamos resolver. resolver. E é loucura. E é noites e noites e tal. Depois que eles vão pensar em Se a boas estrutura. práticas, no que eu tenho que fazer, na parte de financeiro, na parte de processo, na parte de governança. Então, como que eu vou registrar isso, como que eu vou ver quantas horas eu gastei em cada uma das áreas da empresa. Então, startup não faz isso. Mas a ideia é que faça, né? Então, assim, vocês da CT, a gente também tem algum projeto, depois a gente pode falar sobre o projeto do Instituto Salutes, né? É trazer profissionalismo para as startups, porque muitas vezes, por causa desse amadorismo ou falta de experiência que a gente passou, tô falando de mim, Vocês é, sofreram na pele e sim, tiveram que desenvolver por conta de força de lei. sim, sim. Então, assim, se a startup já começar assim, ela tem mais chance de dar certo. Então, se ela começar com uma consultoria, é isso que a gente quer trazer. Cara, a gente já passou por isso, a empresa tem, sei lá, tem 8 anos, 9 anos. Então, vamos ajudar quem tá começando com as coisas que a gente Esse caminho é aprendeu. legal de seguir. Tipo assim, cara, isso eu dei uma palestra na Campus Party semana passada disso, de como validar um sistema baseado na Anvisa, né? E como isso muda o patamar da sua empresa. Porque você começa, eles exigem que você tenha processos e boas práticas. Então, para você trabalhar nesse. E as grandes empresas exigem que você seja validável, né? Que seja um sistema. Então, se você quiser migrar para uma área para poder estar prestando serviço dentro dessa área como sistema na área de saúde, você já tem que começar de trás para frente, né? Entendendo o que a norma te pede para poder desenvolver correto, né? Porque não adianta depois você botar o carro na frente dos bois, né? Tá com tudo pronto, o sistema É, assim, e fala, cara, mas esse sistema não atende a RDC 40, né? 430. 430. Aí o cara fala, e agora? E desprograma tudo. E outra Diz. coisa, você já traz os requisitos né? Você já sabe, ela te fala o que você tem que ter no sistema. Então já fica mais fácil pra Ela você te seguir, né? ajuda, na Uma norma verdade, que. é um guia mesmo, tanto chama guia, né? Deixa eu te perguntar, aí vocês validaram, vocês pegaram, vocês já tinham como cliente, porque já tinha lá uma história toda desde a década de 80, vocês foram vindo, aí tiveram um problema, pensaram junto numa solução, passaram pelo esse desafio de governança, que tiveram que aprimorar, colocar controles, normas, e depois como é que foi o desafio de bater na próxima porta com a ideia? Assim, olha, a gente tá pronto, tudo bem que vocês tiveram um puta incentivo, assim, tipo, cara, o SEIB me validou, beleza? Então eu vou pra qualquer lugar aqui agora. Mas como é que foi, assim, você sair batendo nas portas e falar, olha, eu tenho essa ideia, e eu acredito, até hoje vocês batem na porta, né? Sim. Eu tenho essa ideia, cara, serve pra isso, a gente tem autoridade dentro do que a gente tá falando, e como é que funciona isso na prática? Esse bater porta, porque às vezes a gente tá lá com uma startup pequena, desenvolveu a ideia, pensou, eu não tenho uma sorte tão boa como vocês tiveram de ter uma cauda, né? Desde a década de 80 e ter os clientes para poder validar a ideia, mas eu sou pequenininho, acabei de chegar. Tô abrindo minha frente, validei, fiz o meu MVP, que é isso que vocês fizeram, apesar de ser um super MVP, né? Mas a pessoa tá ali fazendo um MVP. E agora como é que ela dá o próximo passo? Como é que foi para você dar o próximo passo? Como é que você vê dar o próximo passo? A gente, igual como você falou, a gente tava em ombros de gigantes, né? É, A gente teve essa sorte. Então, como a Eletro já tinha uma relação muito forte com alguns clientes, a gente entrou muito fácil nesses clientes. E depois que você é validado no Sabin, quando você usa o nome do Sabin, você consegue entrar em outras clínicas melhores com muita mais facilidade. Mas é um grande desafio para uma startup entrar dentro do mercado, porque ela não é conhecida, ela não tem nome, ela não tem força, ela não tem referência nenhuma. Então, eu hoje, né, eu indico muito os agentes, apoiadores de micro e pequenas empresas que tem no DF. Então, por exemplo, você que é uma startup, está começando agora, participe, por exemplo, da Brasil Startup, que é uma entidade que vai te conectar com outros empresários. E eu fui no evento lá ontem, inclusive, quando eu conheço uma startup que ela não tem condição de entrar no cliente, eu já levei startup para apresentar para o SEIB.
então eu já tenho essa abertura, eu levo. Então, esse networking, você não está sozinho, né? Às vezes a gente acha que sim, mas é porque falta, né? Por isso que é tão importante esses podcasts, porque às vezes a pessoa nem sabe que existe. Então, por exemplo, a Brasil Startup, ela faz diversas ações para fazer networking entre as empresas e te apresentar, eles têm até consultoria para ver o que é o seu processo, como que eu te melhoro. Aí tem a Cotidiano, que, né, que você conhece bem, que é a empresa que pega uma startup, pô, eu tenho uma ideia muito boa, imagina que eu tenho uma ideia muito boa, eu ainda não tenho um produto, mas eu tenho uma ideia, eu tenho um MVP. Ele vai colocar dinheiro, vai ser um investidor anjo, vai pegar 20, 30% da sua empresa e vai fazer ela crescer. Teve empresas, acho que foi 5 da Cotidiano, que multiplicaram por 40. Caramba. O investimento que ele colocou. Então, assim... E ele não vai só botar dinheiro, ele vai te dar essa parte de governança também. Então ele vai entender seu negócio, vai falar assim, ó, você tem que melhorar nisso. Pra você se tornar um negócio, você tem que fazer isso aqui. Porque ele quer que você cresça, porque ele vai ganhar com isso. A Biotique é um centro muito interessante, fica na Grande do Torto. Vai ser a maior área de inovação industrial do Brasil. Tem mais de 1 milhão de metros quadrados lá. Tem um fundo imobiliário com mais de R$1 bilhão para investimento. Lá vai ter o governo vai estar lá, startups vão estar lá, a Plug and Play, que é uma empresa, uma aceleradora dos Estados Unidos, vai estar lá. Cara, lá é um sonho, assim. Eles sonham há muito tempo, as pessoas muito competentes que estão lá, e lá tem um monte de empresário. Então você, como empresário, às vezes você não vai conseguir chegar, você não vai nunca conseguir chegar na engenharia do SEIB, na coordenadora do SEIB, ela não vai nem te ouvir. Então, uma dica que eu dou, cara, vai conhecendo os braços do ecossistema. Outros, e vai tentando ver por onde você entra. Porque às vezes você fala já aconteceu, o cara falou para mim que queria monitorar monitores multiparamétricos. E ele não tinha nem como começar. Eu falei, eu conheço um cliente meu que tem. Indiquei para ele, o cara colocou, tá funcionando, entendeu? Então, assim, sozinho é muito difícil. Bater na porta e falar, eu tenho uma ideia inovadora, investe em mim que eu vou embora. Você vai ganhar muito dinheiro comigo. Até que dá, tem uma galera que consegue, né? Mas eu sugiro que vá para outros caminhos. A gente tá abrindo, você entrevistou o Johnson, né? Foi. Um instituto também, porque esse foi sempre um sonho, sabe? Meu e dos meus professores, eles ficavam muito nessa ideia de, cara, vamos construir um hub de saúde aqui. A gente tentou, a gente foi na Biotique, juntou 40 startups, só que não ia pra frente. Tipo assim, os empresários hoje não tem tempo, né? Então eu não tenho know-how de como montar um hub. E essa era a nossa dor. Então a gente juntava, não dava certo, morria o grupo e tal. E aí a gente foi no Sebrae, apresentamos isso. Então o Sebrae é um outro... Eu falei do Sebrae? Acho que não, né? Ainda não. Cara, o Sebrae é magnífico. Encampando. Nossa, o Sebrae é outra coisa. Assim, frequentem o Sebrae, visitem o Sebrae. Ele tem diversos serviços gratuitos. O Sebrae já me ajudou muito, já me levou pra feira hospitalar com um stand de graça. Pô, que legal. Que eu nunca teria condição de ir, um stand de R$40 mil. Então, ele faz seleções de empresas e por área. Então, já fui na Mecopar, fui em diversas feiras, porque o Sebrae ele tem isso. Então, aqui dentro do nosso ecossistema de Brasília, o Sebrae é um grande parceiro para quem está empreendendo aí enquanto startup. Grande, cara. Eu tenho palavras para como que a gente pode agradecer o Sebrae. E ele tem diversas isenções. Por exemplo, você quer fazer um valuation da sua startup, eles pagam 80%. Um valuation é 15, 20 mil. Eles conseguem fazer por menos. Então, ele tem muitos programas. O problema é que a gente não conhece. Então, eu até comentei isso com o Iô, né? Com o pessoal de lá. O Godoy. Cara, um jeito. Eles estão fazendo isso na Campus Party e tal. Como que as pessoas têm que saber que o Sebrae tá para isso, né? Pô, é verdade. Quais são as ações que o Sebrae tem? Então, tem que chegar em mais gente. E até agora você falou, a gente tem a Cotidiana aqui em Brasília, que é uma aceleradora, acho que é a maior do Centro-Oeste, a Cotidiana é gigante. Você acabou de falar da Brasil Startup, então, por quem tá aí em casa e tá batendo cabeça, então já vai pegando seu café aí, a caneta e vai anotando. Isso. Brasil Startup, a gente tem a Cotidiana e a gente tem o Sebrae, enquanto parceiro e gratuito e do governo e de porta aberta para te ajudar nesse desenvolvimento. Então, cara, pensou na ideia, formatou o produto, validou o produto. O próximo passo cara, tem network toda terça-feira lá no Biotique, na última terça-feira do mês.
Então a gente tem Sebrae com curso, a gente tem Cotidiano, que você pode ir lá também, entrar no site deles, procurar o que eles estão movimentando. Brasil Startup se movimentando, então você já tem algumas portinhas para você Sim, conseguir mostrar a sua cara, né? sim. A Finep tem linhas de financiamento, tem a Finep Startup, Olha, que é muito interessante. Basta se você tiver uma coisa inovadora, cara, vai que vai dar vai dar certo. certo. É 70 milhões de reais em fundo perdido. E aí eu tava falando do Instituto, então, só acabar do Instituto, pra ter uma ideia, que vai ser um novo agente. O Instituto Salutis, ele já foi protocolado. O que a gente quer fazer? É um hub para a área da saúde. Então a gente vai dar para as empresas consultoria jurídica e contábil. A gente vai fazer PITs reverso, então eu vou trazer clientes meus para apresentar as dores deles para as startups trazerem soluções. Então imagina que o Sabin ou diversos outros clientes, por exemplo, eu atendo clientes também na área alimentícia, Coco Bambu, monitora as câmeras de frias deles de camarão. Então eles vão trazer, ó, cara, eu tenho essa e essa dor de diversos tipos que são possíveis. E as empresas vão trazer soluções para ela ou vão juntar duas empresas para trazer. Então a gente vai fazer essa ação, levar para feiras de alto impacto, né? Uma das coisas. Uma das soluções interessantes é que a gente vai conectar as startups, dar essa consultoria para elas e conectar ela com o cotidiano, ver em que estágio ela está, o que ela precisa agora e conectar com quem pode ajudar ela. Então essa é uma das ideias. As startups também têm, às vezes elas têm muitas demandas, inclusive demandas de desenvolvimento, e ela não tem equipe de desenvolvimento para fazer. Só que tá cheio de aluno de engenharia de software lá no Gama, no doido para UNB, desenvolver. doido para desenvolver uma coisa, e às vezes o projeto de mestrado, doutorado ou o TCC do cara, um problema, a gente fala zoando de esquizofrênico, assim, que ele inventa um problema, resolve o problema e publica um artigo, e acabou. Então, por que lá nos Estados Unidos é assim? As empresas privadas são dentro da universidade. Eu trago demanda, a universidade resolve meu problema, esse cara entra como sócio, a Cotidiano vem, Acelera ele. acelera o cara vira uma startup e começa a resolver um problema real da sociedade, entendeu? E a universidade ganha royalties. Esse é um processo que a gente quer viabilizar. Então, a gente já fechou com o IESB, a gente vai trazer as demandas das startups participantes para o IESB poder, por exemplo, colocar TCC, mestrado, doutorado para resolver, para a gente fazer essa conexão, Pô, entendeu? bacana. Isso é até uma pergunta que eu tinha feito realmente pro Johnson. Uhum. E aí, um abraço, meu amigo. Tá vendo a gente aí? Que era justamente isso. Eu vejo um mercado desatrelado. E aí você tá confirmando isso, né? Eu tenho uma academia, eu tenho um mundo convencional e os problemas acontecendo aqui, o pau quebrando, e eu tenho aqui as soluções soltas, né? Porque eu tenho gente pensando em solução que não é para nada, eu tenho gente estudando que não é focado nesse problema real, Sim. e eu tenho um problema real que ninguém olha para ele. E aí, na verdade, então, o intuito da Salutes Saludos, Instituto é Saludos. poder você conectar essas três pontas, né? Eu vou É, pegar quem está estudando com quem tem problema, com a solução e sair do outro lado, né? sim. Então, cara, a gente vai profissionalizar muito o ensino. Porque acho que hoje o ensino, do jeito que ele é repassado, que é isso que acabou de falar, um problema esquizofrênico, onde eu crio um problema, eu crio uma solução e dou lá no final da história todo um contexto para aquele problema que eu resolvi. E na verdade eu não resolvi nada, né? Que é igual problema de. Eu costumo falar que é problema de matemática de sala de aula, né? É, Nunca dá errado. O cara já pega um problema pronto, ele vai lá e começa a escrever no quadro e no final dá certo. E aí quando você vem para a vida real, tem as variáveis, né? Que você não estava pensando ali. Tem pessoas, tem processos, tem gente, tem número, tem confusão, tem concorrente, não tem concorrente, tem tudo junto e aí ninguém pensa nisso de verdade, né? Ninguém tal. E eu acho que quem está estudando também, um aluno, que você acabou de falar, pô, tem um monte de engenheiro nas universidades doidos para poder colocar uma ideia real para funcionar. Cara, eu acho que isso é muito prazeroso. Você falar assim, eu desenvolvi um aparelho que ele mede a temperatura de coisas reais. Eu tenho sim. câmeras frias espalhadas por diversos restaurantes, diversos hospitais, diversos laboratórios que eu preciso medir. E Uhum. preciso, porque senão perde. Pô, que massa. E agora como é que eu faço? Agora pega tudo que você aprendeu agora e começa a programar. Começa a fazer, me ajuda com isso aqui, porque a gente tem um problema real. E a gente vê realmente o ensino desagregado disso, né? Fora, apartado, né? Você tem soluções todos os dias que nascem e morrem nas universidades que elas não têm fim. Sim, Elas não têm aplicabilidade. sim. Tanto que eu vejo hoje, eu tenho 2 filhos, e minha filha mais nova vai fazer 13 anos. Aí ela sempre fala, pai, mas por que eu vou aprender isso? Aí você fica assim, né? Cri, cri, cri. Por que você vai É, aprender isso?
Meu filho, você não vai precisar disso pra nada. No final do dia Acho que eu vou aprender equação de segundo grau, né? Pra que você vai aprender isso? Aí quando você começa a colocar assim, minha filha, isso aqui é desse pequeno exemplo que você tá fazendo, você vai Uhum. conseguir chegar aqui. Isso aqui é legal. Isso aqui é real. Aí você começa a falar, pô, agora eu achei massa. Agora eu achei legal. Meu ensino não é jogado em vão. Eu tô produzindo e tô mexendo com a sociedade. Então, eu acho isso muito bacana, você começando a colocar todos os atores aqui dentro, porque a gente tem um potencial enorme na mão. Imagina, enorme. Enorme na mão. E a gente está falando de um monte de gente desempregada, ou de uma cidade que até hoje ainda é vista como uma cidade dos concursos, falando, ei, peraí, eu tenho muita gente legal querendo fazer um projeto bacana, tem muita gente querendo te ajudar, e por que que você tá de fora disso? Por que que a gente não consegue unir todo mundo, né? Sim. Então, cara, só parabéns mesmo pelo Instituto, porque é isso, eu tenho que ligar essas três pontas. É a tecnologia com o problema, com quem faz, e vamos colocar o negócio para rodar e vamos colocar todo mundo para ganhar. Sim. Porque só ganha. A E o população. DF também. Então, a população ganha, as pessoas que estão envolvidas no processo ganham e a gente transforma a qualidade de todo mundo, né? Como você tem aí Uber, você tem iFood, você tem tecnologia chegando todo dia na vida das pessoas e mudando realmente a vida das pessoas. E por que não isso ser feito por nós candangos, por nós do quadradinho que estamos aqui suando Nossa, entendendo a não, realidade da nossa cidade? e tem uma coisa que me incomoda muito, porque as grandes empresas daqui, eu já conversei com o Ciro Libanês, Albert Einstein, eles vão procurar soluções em São Paulo. Sempre. Então, assim, eu mais me incomoda. Então eu falo, cara, a gente tem que ter um instituto forte aqui em saúde pro cara ter como referência. Quando ele precisar de alguma solução não convencional, ele vai procurar o instituto, porque o instituto vai trazer para ele uma resposta e tem um respaldo, entendeu? Então, se a gente quer fortalecer a saúde no DF, a gente precisa fazer isso, entendeu? A gente precisa Então, assim, profissionalizar de verdade. então o que a gente vai fazer? O Sebrae é importante. A gente vai no Hospital do Amor, por exemplo. Acho que o Johnson chegou a te falar isso. E vamos conhecer o hub de tecnologia que foi criado lá no Hospital né, de Barretos. Para fazer a mesma coisa aqui no DF. E a intenção é essa, cara. A gente pegar e fazer Brasília ser referência em saúde e as empresas acreditarem na gente, a gente ter que solução para tudo. E a feira hospitalar em São Paulo, cara, vai ter uma feira hospitalar em Em Brasília. 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 E vai ser top como a outra, entendeu? A gente E aí imagina essas empresas colocando dinheiro na universidade, a universidade tendo mais laboratório, prestando serviço pro privado. Cara, isso vai bombar. vai Acredito ser que uma ideia vai. É o louca. nosso sonho, assim. A gente E tá. vai dar certo, vai Sim. dar certo, Amém. vai dar certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora a gente passou por todos esses desafios, a gente falou, olha, esses caminhos são que as pessoas vão te dar a mão para você poder chegar do outro lado. A gente está falando em fazer essa mudança gigante e agora eu vou olhar para dentro. Como é que eu faço o meu negócio escalar e manter a qualidade da identidade da minha empresa? Então, eu sou pequenininho, eu falei agora pro cara que era pequenininho, eu tô falando pro cara que tá estudando, que acabou de programar ali, tava lá na UNB, tá lá no IESB, tá lá programando, chamei ele pro time, a gente trouxe, igual você falou, um pitch reverso, trouxe um agente de mercado convencional, mostrei a dor real, ele foi para lá, ele programou, ele desenvolveu, a gente colocou ele numa aceleração, deu tudo certo. Como é que eu cresço sem perder minha identidade? Como é que eu escalo? Como é que eu cresço sem perder minha identidade? Como a gente falou que as startups não têm normalmente processo, isso eu aprendi no MBA. Então, assim, existe um processo da Tânia Zambon, inclusive, é uma mentora. Existe um processo de ambientação que precisa ser preservado. Então, a pessoa ela não entra na sua empresa, em 2 dias você já botou ela para trabalhar, tá? Então, assim, a pessoa que entra no Smoop Web, ela vai passar pela área financeira, ela vai passar pela de engenharia, vai ficar lá acompanhando como é feito. Ela vai passar na área de atendimento, então ela vai para campo, ver o que o técnico passa, como que o aparelho fica em cliente, quais são as dores do cliente, quando que dá problema, o que tem que ser feito. E ela é ambientada ali. E uma coisa que a gente traz muito é fazer as pessoas participarem de todo o processo da empresa. Então a gente tem reunião de resultado toda semana, a gente tem uma reunião mensal onde eles participam das definições e da... Porque a gente quer que nossa cultura, como que a gente preserva a cultura, né? Ela seja implantada no coração do nosso colaborador. Porque quando isso é feito, aí eu despreocupo.
Porque ele sabe que uma coisa que ele fazer errado aqui pode prejudicar O cara lá da 100, ponta, o 500 cara mil do reais em financeiro, o vacina. cara do A cliente. gente atende o Hospital da Criança, por exemplo. Então, assim, quando o cara vai lá no Hospital da Criança e vê as criancinhas ali com careca, entendeu? Passando de necessidade, e vê que o equipamento dele ali tá protegendo aquela vacina, menos 80 graus, se der um problema ele vai vacinar, ele começa a incorporar. Então, o que eu sugiro para as startups para manter cultura, primeiro, é fazer as pessoas. Como que eu defini cultura na minha empresa? Eu aprendi no livro da Amélios. Sentou todo mundo da empresa e eu comecei a falar, gente, o que para vocês é o mais importante do Smoop? Todo mundo escreveu. O que é não negociável para vocês na empresa? Todo mundo escreveu. E a gente construiu a cultura todo mundo junto. Então hoje a gente tem inovação na veia, responsabilidade social ambiental e... esqueci a outra. Cliente em primeiro lugar, né? Valorização das pessoas. Então esses valores, eles foram construídos pela equipe. E eles são mantidos fazendo como? Eles participando ativamente do processo. Depois que a pessoa é ambientada no Smoop, ela vai exercer o cargo que ela faz. E às vezes ela vai emitir boleto, entendeu? Mas ela entendeu por A que a gente importância dela emitir o existe. boleto ali. Por que a gente existe. Que o que ela tá fazendo ali não é só apertar um parafuso. Não é só montar. Ela participa de toda uma cadeia, de toda uma história, de todo um sonho que a gente tem. E ele é importante para isso. Então, assim, hoje... Uma dica que você dá, então, é você conseguir levar realmente esse valor que você tinha enquanto vocês eram ali, igual você falou, pequenos, que faziam financeiro, faziam jurídico, faziam tudo. Começou a chegar mais gente para o time, levar esse valor para baixo, para as cadeias, para poder, quando você ficar grande e escalar, você não perder esse seu espírito, né? Sim. Que é importante, né? Você acabou de passar Cara, pelas famosas trajetórias, né? Pessoas, processos, e depois você vai lá vender o produto, né? sim. E então essa é uma dica que você dá para poder a coisa não degringolar, né? É, Porque quando você chega lá na frente, o cara tinha uma ideia de, igual você falou, de poder vender um aparelho de medição de temperatura. E aí lá na frente o cara tá com isso fazendo outras coisas já, né? Ele não se preocupa mais com nada, ele tá, enfim, tocando terror no mundo com a ideia dele e já saiu fora totalmente do eixo, né? Então sim. você tem que tentar sempre puxar, né, É. pra E muito dentro. cuidado na hora de escolher alguém também, né? Então, tem processo para você definir Quem vai ser seus quem vai parceiros, quem vai ser. ser time. Uma coisa que a gente tem muito forte são os não negociáveis também, que são as coisas que não, não pode acontecer na empresa. E se acontecer, a pessoa já sabe que tá fora, porque a gente fala sobre isso. Não. Então, quando você entra no Smoop, tem uma placa assim, ó. Essas são que as coisas não negociáveis. Fofoca, falar mal dos outros, falar mal da empresa. Se eu descobrir, é fora. Então, assim, as pessoas. Então E a você gente cria também algumas vantagens também. Você não pode só, né? bater. Os meninos têm horário flexível, tem da net, tem não sei o quê, que tem ainda um ambiente startup. A gente não quer perder isso, sabe? É isso que eu falo, que senão você Ainda perde, né? tem, perde. Aí você vai indo pro convencional. Então, assim, a gente sempre tá, por exemplo, aqui a gente monitora a temperatura que eu te falei, mas ano passado a gente fechou um projeto com o SESI e Senai e a gente tá desenvolvendo sensores de segurança e saúde do trabalho. Então, tô monitorando luminosidade, gases tóxicos, ruído. Que mais? Partículas. Então, tem partículas, micropartículas, quando entra no seu pulmão, se você está trabalhando num ambiente insalubre, que você vai ter danos nos seus alvéolos. Então, a gente quer monitorar isso também. Então, a gente, beleza, tá, validamos aqui o modelo de negócio de temperatura. Cara, agora vamos para a indústria. Então, vamos Então para. agora você tá sempre inovando. Bora. Porque essa é a pegada, assim, acho que é o que movimenta. A galera gosta dessas coisas. O dia a dia é o que paga as contas. Aham. Mas a gente gosta de desenvolver uma tag agora, que é um pendrive que mede temperatura, porque tem um cliente que manda 600 caixas para diversos países e precisa ter a temperatura da caixa. E lá na Alemanha, por exemplo, eles olham, eles querem conferir se a temperatura ficou 2 a 8 graus. Tudo. Então, assim, a gente tá desenvolvendo para eles, cara. Então não para, não Não para, para, não não para, para. não para. E mesmo Para. assim você tem que sempre olhar para dentro do time para não perder essa característica. É. Então é um desafio, um desafio. Sim. Então, o que você diria para montar uma startup hoje? Cara, tô do zero, a gente já deu diversas dicas para quem já tá com uma, então tá rodando, então a gente acabou de falar um monte de player que tem aqui em Brasília, um monte de porta para ele bater. Agora eu tô lá, eu sou jovem, tô me formando, ou eu quero pivotar completamente de área, eu sou contador e quero montar uma startup. Qual o caminho que eu vou perseguir agora? Para falar, para montar, para ir, eu monto, o que que eu faço? Então, a gente tava até conversando nos bastidores aqui sobre viabilidade econômica, né?
Tem uma coisa que fala na maioria dos livros desse da Startup Enxuta também, é errar rápido. Se for errar, erra rápido. Né? Então, quando você está começando uma startup, se você vai começar agora, você precisa ter algum norte financeiro de que aquele market share realmente faz sentido. Por exemplo, beleza, tem um MVP, vou fazer isso aqui, mas se isso aqui custasse 2.000 por mês, ninguém comprava. Então, assim, antes de começar um projeto, quem são os seus possíveis clientes? Chega num possível cliente desse, um que seja menor ou que seja mais acessível, e fala, cara, tô com essa ideia aqui. Quanto você pagaria? Faz sentido pra você ter esse produto? Porque você vai atender alguém, né? Alguém vai ser seu cliente. Alguém vai te... Então, vai falar com ele antes de começar, porque às vezes você vai desenvolver Cara, já vi muito startup assim, desenvolve um trem puta negócio, mas aí quando você vai... Não é palatável pra ninguém. O cara não consegue, o cara fala, cara, legal, mas esse valor aí pra mim... Impraticável. Impraticável. Então você tem que... A gente fala muito em desenhar os avatares, né? Ou o pessoal chama de persona, que é você traçar um possível perfil do seu cliente, quais dores você resolve, o que você pode oferecer antes de começar a fazer alguma coisa. Se você já estiver pronto, é bom você fazer também, para quem já tem. Mas que aí vai começar a clarear. Então faz planilha, bota número, quanto que eu tenho que investir, quanto que eu conseguiria vender. Ah, eu vou conseguir absorver 20% do mercado. Você não vai conseguir vender para todo mundo, a gente tá falando isso. Então, eu vou conseguir absorver 10% do mercado, 15% do mercado. Quanto que isso me dá de receita? Quanto que eu vou ter de custo? Qual que vai ser o retorno em quanto tempo? Então, antes de começar qualquer coisa numa startup, primeiro, procure se já existe também. Já aconteceu, já vi startups que... Todo mundo com a mesma ideia. Não, o cara lutou quando ele viu tinha um player, entendeu? Que já tava consolidado. Então, cara, é difícil você barrar o cara, assim. Então é isso. Vê os concorrentes e faz uma análise de mercado, conversa com os clientes, Faz né? a famosa terror das startups, né? Faz a sua DRE. Exato. Aí pede ajuda pra... Faz a sua DRE, que é um desafio, né? Eu vejo todo mundo nesse universo tá falando, nossa, eu tô com minha DRE aqui na ponta do lápis. É pitch DRE, pitch DRE, pitch DRE, né? Eu vejo o pessoal quebrando cabeça demais com DRE. E, cara, pra entender é difícil e tem que ter, porque senão como é que você começa a fazer um negócio? Tem jeito. Você acabou de falar, eu vou vender aqui um equipamento do Smooth Web por 10 mil. O cara vai falar, Tá pô, louco. eu tenho minha clínica dá lucro de 10 mil. Como é que você vai me vender um negócio pra monitorar de 10 mil? Não tem como chegar lá. Sim. Cara, é fácil encontrar profissionais pra montar um time. Cara, é muito difícil. Porque a gente tá falando aqui, pô, bacana, a gente une 2, 3, 4 e tal, porque assim, tem gente que é boa pra ser amigo, e nem todo mundo que tá ali pra ser amigo é pra ser seu sócio. E vice-versa, tem todo mundo que é pra ser seu sócio e ser seu amigo. Aí a gente tá trazendo isso pro mundo convencional, que acho que pra startup é igual, pra empresa convencional é igual, que é eu preciso profissionalizar isso aqui. Então, tem gente que estuda comigo, a gente formou em engenharia, mas, pô, é bom pra tomar cerveja, é bom pra tomar café, é bom pra brincar e tal, não é bom pra trabalhar. Montar um time é muito complicado. É porque... Vou falar da minha área, eu não sei conseguir falar das outras, mas o mercado de desenvolvedores, ele é muito dinâmico. Então, às vezes você monta, você treina uma pessoa e chega... Já aconteceu lá na empresa, por exemplo, aí a OLX foi lá e catou meu funcionário. Pago 3 vezes mais. Isso acontece com frequência. Isso que eu ia falar, e tá um mundo difícil, porque depois, assim, principalmente pós-pandemia, e esse profissional tá valendo ouro no mercado, né? Se eu falar que o profissional de informática, por mais que uma startup não precise ser, novamente, frisando, não precise ter uma plataforma de tecnologia, mas muitas usam plataforma de tecnologia para poder escalar, né? Então você pega toda a inteligência para poder escalar. E aí você percebe que é um profissional que sai cru da faculdade com relação à gestão de negócios, ele entende muito de tecnologia, de programar em si, mas não com aplicabilidade. Que a gente está acabando de falar que o Instituto Saulos vem para poder ajudar essa aplicabilidade. Então eu não tenho aplicabilidade, eu vou trabalhar essa aplicabilidade. E logo ele começa a valer peso de ouro quando ele entende sobre regra de negócios, né? Você poder programar direito, você tem que ter regra de negócio muito bem definida e você tem que ter uma cabeça mais holística, né? Para você poder chegar ali em cima e olhar o RH, olhar comercial, olhar faturamento, olhar financeiro, olhar isso, olhar Imagina aquilo. uma pessoa que consiga ver isso tudo. Né? Aí você capacitou a pessoa. A pessoa consegue conversar sobre regra de negócio, consegue voltar para dentro e programar. E aí ele começa a valer peso de ouro, né? Porque você acabou de falar, o LX chegou lá e, pô, o LX, você não vai competir com eles. Vai. Você não vai competir com eles. E eles vão levar.
E quando você chega lá na frente, você tem profissionais que não amadureceram. Que a grande maioria do pessoal de tecnologia tem uma galera que tá chegando muito lá em cima, com um salário bem alto, e não amadureceu. E aí ela troca todo dia. Ela vai indo, vai abandonando. Então, é muito complicado ter um time de back-office ali para poder programar para você, poder monitorar isso que você faz. É complicado, é caro, né? Às vezes você não tem demanda suficiente. Para entregar pro time. Então, tu vai pagar, tu quer um engenheiro bom, você vai pagar 10, 12 mil, cara. E uma startup não tem dinheiro para isso. E eu conheço algumas startups, por exemplo, que a pessoa não é da área de tecnologia, mas o produto dela é de tecnologia. Ela só teve a ideia, né? Não é só, né? Que ideia é um... Então, uma dica que eu dou, já falando de outro player, existem, por exemplo, o Instituto Eldorado, que tem em Brasília, tem em Campinas, acho que é um instituto privado, o maior instituto privado de ciência e tecnologia do Brasil. Ele desenvolve algumas coisas sobre demanda para você, porque às vezes, pô, eu não consigo montar. Ficar mantendo um cara 10 mil pra programar meia hora. Não, e outra coisa, às vezes, tipo assim, não tem como você... Como que você vai manter, por exemplo, um cara back-end, um cara front-end, um cara de design, um UX, entendeu? A equipe não é um só. Às vezes é, né? Na maioria das vezes, mas... Entendeu que você tem 5 profissionais aqui? Pô, e aí haja dinheiro. Aí é melhor você pegar um dinheiro, chegar a Eldorado, desenvolve aqui pra mim uma fábrica de software, tem diversas. Desenvolve, e a gente vai ter uma na Saludes. Desenvolve aqui pra mim, e aí o Eldorado te entrega, e tu vai empreender e fazer o que você sabe fazer, que é o negócio, né? Quer comercializar, quer vender, quer bater papo, quer fazer a coisa sair do outro lado. Quer ter ideia, quer gerenciar as pessoas em si. Sim. Porque eu acho também isso uma dificuldade muito grande, assim. Que eu vejo que o pessoal, pra falar, vou montar uma startup. Aí ele fala, pô, mas eu não sou da área de TI. Então, tá longe de mim esse universo, porque eu não tenho formação de tecnologia. E hoje em Brasília, como é que você vê esse mercado em Brasília? Você acabou de falar do Instituto, o Instituto Eldorado tem em Brasília? Tem. E aí, então, é um bom caminho. Se você tiver uma ideia, pô, eu quero montar uma startup minha, eu tenho uma ideia bacana. Um engenheiro meu foi pra lá. Você vê que a rotatividade tá pelo menos... Pô, tá me espalhando aí. Tá espalhando engenheiro pra descotelar, né? Estão roubando nossos profissionais, fica de olho. Aí, galera, ó, fica de olho. Aqui tá vendo bons profissionais, estão formando bem. Tira o olho. Deus me livre. Mas então eu consigo. Cara, consegue. Aí você vai e eles têm uma equipe, entendeu? Então, tipo, tem um cara que conhece, eles têm laboratórios, têm validação, então eles vão te entregar um serviço de qualidade. E aí depois, aí beleza, pô, tô com um MVP pronto, aí você contrata um cara pra dar manutenção, fazer alterações, entendeu? Você não vai ter que ter um time inteiro pra fazer isso, porque às vezes você vai se embaralhar. Uma pessoa que não faz isso vai fazer mal feito, que é o que acontece também, muitas vezes. Isso é verdade. Cara, voltando pro universo da saúde, como estão as health techs organizadas aqui em Brasília? Hoje você está falando que vocês estão puxando o Instituto Saludes para poder trazer todo mundo, você poder fazer isso de ponta a ponta. Mas hoje, antes de vocês entrarem no ar, tracionarem isso de fato, como elas estão organizadas hoje? Está todo mundo espalhado, todo mundo solto, está todo mundo por aí. Você falou que hoje existe umas 40 startups nessa área hoje em Brasília e tá cada um navegando, batendo sua cabeça sozinho por aí? Fala assim, não é regra, mas é a grande realidade. Porque quando a gente juntou as empresas, a gente descobriu que a gente não se conhecia. Eu não conheço o que o cara do meu lado faz. Pode ser meu parceiro, eu posso indicar ele para alguma coisa. Então, cara, elas estão isoladas, mas é muito pela característica do empreendedor, de que normalmente você não tem muito tempo, entendeu? Ainda mais numa startup, você tá apertado, focadão ali, cara, você quer sobreviver. Então teve uma época no Smooth que a gente não tinha faturamento. E a gente tinha uma equipe de 5 engenheiros. Como é que você mantém um negócio desse? Então é isso, eu acho que elas estão isoladas. Elas são conectadas por esses agentes que fazem toda a diferença aqui. Então, assim, não tô falando que eu tô vindo para resolver, mas esses agentes realmente fazem esse tipo de integração que é o que a gente quer. Mas a gente precisa que isso faça chegar em todo mundo. Então, tem muita empresa ainda que não sabe que existem esses agentes. Então, não sabe, ou acha que... Eu já vi muitos que foram, quando eu converso, inclusive lá na Campus Party,
que chega a falar, cara, mas resolve mesmo? Vale a pena? Eu fazer parte desse movimento, Eu eu tá fazer parte do dentro. network, cara, será? Eu falo, mano, não sabe o que você tá perdendo. Porque a gente também foi assim. Então, Você também é teve afastado um dia. muito. A gente tem 8 anos com o Smoop. E a gente só tá. Tem desde 2020 que a gente começou a se conectar de verdade, assim, com o ecossistema. Mas imagina, a gente ficou todos esses anos sem. E o quanto a gente perdeu com isso, né? Que a gente poderia ter evoluído. Então, eu acho que hoje não tem um hub só de saúde. Nós temos hubs genéricos. Coisa que o Johnson fala muito, que eu concordo, é que o mercado de saúde é um mercado muito específico. Então, ele precisa de uma abordagem específica e tem conhecimentos específicos na área da saúde que são diferentes para outras startups. Então, tem outras exigências. É um mercado muito exigente. Então, assim, eu não, talvez seja ignorância minha, mas eu não conheço um movimento muito forte de health tech aqui no DF. A gente Hum. tentou fazer, a gente tem grupos, tem founders, então o Brasil Startup tem um grupo de founders que são só fundadores de startup na área da saúde. A gente criou no Brasil Startup também, mas ele não vai para frente porque não tem governança. Não tem alguém que pegue e fala assim, cara, eu Puxar o fio. vou puxar o fio, vou marcar evento, vai ter reunião todo mês, vai ser uma associação, tem um CNPJ, eu vou te dar essas vantagens aqui, você vai ser meu associado, mas pode ter certeza que esse dinheiro que você está aplicando aqui, você vai ter um retorno 10 vezes maior. Pô, Não tem legal. o que faz. A gente ainda tá estudando como que vai ser, a gente queria muito que fosse de graça para as startups e conseguir Um fundo e tal. investimento, alguma coisa, entendeu? Justamente para não ter nenhum impeditivo para as pessoas entrarem, porque a gente sabe que vai ter muito resultado. Hum. Mas. Mas temos ainda um caminhado pra fazer. A gente precisa comunicar mais, né? A gente precisa comunicar mais, tomar mais café. Exatamente. Precisamos tomar mais café com números. Sim. Cara, como é que você vê? Assim, eu tenho hoje lá a ACT presta serviço para a área de saúde, e aí, como você falou, é específico, é difícil. Então, a gente faz terceirização para clínicas, como pequenas e médias empresas, terceirização financeira. Então, a gente toma, acampa todo esse financeiro, a gente vê a dificuldade que as clínicas têm. Geralmente, ela tem ali uma profissional que faz a recepção da clínica, ou uma profissional faz a recepção e faz faturamento da clínica, o profissional médico ali dentro, o fisioterapeuta, o psicólogo, enfim, ali atuando, e não tem muito ninguém voltado para essa área financeira e precisa, né? Você ter controle. Assim como uma DRE é o terror das startups, também para os outros todos os mercados, a DRE também é um problema. E a gente entrou no circuito porque eu trabalhei durante 15 anos na área de saúde engenheiro é você, como contador e gerente na área de controladoria. Então, trabalhei em grandes operadores de saúde aqui em Brasília. E aí falou, não, vamos sair, vamos montar, vamos trabalhar, vamos fazer a diferença, vamos entregar valor para quem é pequenininho, para quem está difícil. E aí eu quero te fazer a pergunta seguinte, hoje, como é que eu aproximo esse meu cliente que está ali com a área de tecnologia que vocês estão montando lá no Salutos? Hoje, se esse cara quiser, ele tá lá em casa dele agora tomando o café dele com números, tá falando, poxa, tô vendo esse menino falar um monte de coisa bacana e tal, e como é que eu procuro ele? Como é que eu procuro o outro? Como é que eu procuro essas 40 startups? Porque eu tô falando para startups aqui, elas se conectarem. Show, bacana, beleza. Todo mundo vai se encontrar ou na Cotidiano, ou aqui na Brasil Startups, ou enfim, ou na Salutos daqui a pouco, na Salutos. Mas agora eu quero procurar. Onde é que eu vou? Como é que Tá. eu acho a galera? E as soluções que estão. E eu vou te falar, não tem esse canal, né? O empresário ele não tem um canal óbvio do que ele tem uma referência do que ele tem que pesquisar. O Sebrae está montando recentemente um catálogo só do DF de soluções tecnológicas, né? Para as empresas poderem ter acesso. Então ele vai mapear as startups, ver quais são as soluções e o que eles resolvem e colocar isso como se fosse um catálogo de serviços que Pô, são que legal. prestados no DF, bem legal. Pô, que legal. Eu vou participar, inclusive, então vai ter um agente de inovação, você como consultor do Sebrae, né? É um agente de inovação, ele vai analisar, vai ver o que eu preciso, vai catalogar e vai colocar isso numa lista. Então, essa é uma ação. A gente pensa em fazer uma revista com as novidades na área tecnológica no DF. Então, as empresas vão poder expor o que elas têm e a gente oferecer isso para os empresários, né? Não tem muita feira aqui. Então, cara, a feira hospitalar é um local onde funciona bem, porque vai empresário da área da saúde conhecer as tecnologias novas do mercado. Então, congressos, feiras,
é muito fraco aqui na área da saúde e ela precisa, porque é a hora que o empresário de saúde fala assim, pô, agora eu vou lá ver o que, que tem de novidade, porque ele não consegue ver todo dia. Não, Esse ele é cara corrido, ele não tem corrido, cara. agenda. Então a gente tem que levar pra ele. A Porque gente eu, tem que levar essa informação pra ele. porque eu vejo, por exemplo, se a gente está falando de tecnologia de ponta, eu vejo que uma das maiores dores dentro do segmento é sistema. Galera, não tem sistema. Galera não consegue fazer um prontuário eletrônico hoje que te dê um dashboard. Que é isso que a gente faz hoje lá na CT. Eu pego as informações do cliente e torno ela palatável, porque ela não é palatável. Geralmente são sistemas duros que eles são feitos para agenda de atendimento. E ele não tem uma informação por detrás. Ele não te dá número, ele não te dá dado, ele não te dá ticket médio, ele não te dá Caraca. capacidade, não te dá CAC, não te dá nada. Ele é um sistema durão. E aí eu fico pensando assim, cara, como é que eu faço se eu quiser. Pô, eu quero procurar uma tecnologia e essa foi uma dor. Então hoje o Sebrae está tentando resolver, a Saúde também vai tentar resolver. Sim. Então vai espalhar, de repente você vai começar a comprar essas revistas, vai ter acesso a um site, vai receber essas informações, uma divulgação para tracionar isso aí. Sim. Pô, que Sim. legal, cara, que E legal. assim, Porque isso é uma dor, porque eu vejo assim, pô, tem é. tanta gente que não conhece, ó, você tá falando de um produto bacana. Uhum. Eu tenho alguns clientes que têm essa dor e hoje eles gerenciam na geladeira. Fica Na olhando. geladeira. Fica olhando lá. Se a temperatura baixar, subir, se alguma coisa acontecer. Cara, muitos não tem nem não é transformador, esqueci o nome agora, que quando cai a luz, Gerador. um gerador, tem aquele outro que, O... um break, como é que é o nome? Esqueci o nome. Ah, esqueci também. Enfim, que segura a carga Sim, durante sim, aquele sim. tempo ali, quando tem um pico de luz, e Brasília quase nunca tem pico de luz, né? Então, e eu fico olhando assim, eu falei, cara, as pessoas não têm. E não têm Pois é, acesso, e não têm assim, conhecimento, porque eu nunca tinha visto falar. esse aqui é a partir de R$ 99 por mês. Olha O só, cara vai monitorar se der algum problema, ele vai saber o que de aconteceu. casa, né? De casa, do celular, você vai pegar o aplicativo, ele vai tocar, entendeu? E Então, eu não vou assim, depender da tecnologia do cara, né? De falar assim, pô, na minha clínica eu Wi-Fi. não tenho Wi-Fi. Caiu a luz, caiu o sistema. O cara tem lá uma net normal, tal, caiu o aparelho lá, ele caiu a internet E o que dele. mais vem, ó, toda semana tem problema em equipamento, porque hoje a gente monitora já 16 estados, né? Eu te falei, e o DF. Então, assim, toda semana a gente vê problema e tem gente que vem pra empresa porque teve um prejuízo muito grande. Todo dia nego estoura. Cara, então, assim, um desafio, né? Você levar essas novidades para as pessoas. Mas acho que é um desafio global, mas a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. E uma coisa que você falou da DR, eu fiquei pensando assim, o quanto de informação não tem ali, Hum. importante pra caramba, de insight que você pode ver a saúde financeira da sua empresa e vocês conseguem trazer isso pros clientes, entendeu? Então, assim, a gente tem que acabar com esse negócio, esse dificuldade com a tecnologia. Então, cara, a gente tá. A indústria 4.0 tá aí, a indústria 5.0 tá aí. Se você é empresário, você precisa. Elas vão facilitar a sua vida, porque às vezes parece, pô, não sei o que e tal. Eu tenho preguiça de inovar. Cara, a sua empresa ela só vai crescer se você fazer com que ela chegue nesses patamares de inovação. Então é um investimento. Normalmente a pessoa tem, aí tem alguns clientes meus, por exemplo, quando ele manda um relatório automatizado pro fornecedor dele, o cara já vê ele de outro tempo. Todos os nossos sensores são calibrados, ele manda um certificado de calibração. Então mudou, você não é um cara que mede mais na mão. Pô, tu é um cara que controla a qualidade, você tem de 3 em 3 minutos e consegue provar pro cara que sua qualidade é realmente boa. É aquilo que E tá aí lá. você distancia do seu concorrente aqui que faz manual, entendeu? E aí, por exemplo, quanto de valor que você não pode trazer na DRE, no MBA, a gente pega a DRE e começa a analisar, cara. Tem muita informação. Tem muita informação. Tem demais. Cara, Luan, pra gente ir fechando agora aqui o nosso bate-papo. Como as pequenas e as médias empresas da área de saúde se beneficiam em conhecer essa cultura de inovação? Você acabou de falar assim, pô, é importante você conhecer, é importante você vir, mas qual um recado você daria assim, cara? Você não pode ficar fora desse movimento que está acontecendo aqui em Brasília. Se você é empresário da área de saúde aqui de Brasília, você precisa conhecer esse movimento. Qual um recado que você deixa para essa turma? Eu vou falar uma coisa, tipo, empresário é um ser muito solitário, sabe? Então, por que você tem que estar junto das health techs? Primeiro, para você se apoiar com outras pessoas que o Elon Musk fala que
ser empresário é mastigar vidro, olhando pro abismo todo dia e não desistir, né? Pô, bem Então, isso. então assim, cara, primeiro, pra você ter apoio e ter pessoas que passam pela mesma coisa que você, né? É bem mais do que tecnologia nesse caso, porque realmente é uma missão muito difícil você empreender no Brasil. A quantidade de imposto, a quantidade de problemas, você lidar com funcionário, é um risco muito grande, você começa a assumir coisas, então, para você ter esse apoio. E outra, a parte de tecnologia, por que que é importante? Porque você pode economizar, melhorar seus processos e ter mais tranquilidade. E aprender com outras pessoas. Então não faz sentido você não estar. Igual como eu falo, quando uma pessoa tem igual seguro de carro. Você tem um carro de 100, 500 mil reais, você não vai pagar 200 reais para ter um seguro. Então, existem tecnologias, existem grandes ferramentas que talvez para o seu negócio vai mudar o patamar da sua empresa ou vai fazer você economizar. Porque todo mundo às vezes pensa, pô, vou gastar. Não, não. Às vezes você vai terceirizar seu financeiro, vai tirar uma dor gigante ali e o cara vai melhorar seu processo. A Tânia, por exemplo, ela tem um contador lá que o contador fez ela economizar 200 mil por ano. Olha aí. Então, assim, quanto que vale um profissional desse, entendeu? Então, assim, esteja próximo, porque a novidade, primeiro que dá uma... É bom ver coisa nova. Se forem, por exemplo, na Biotica, é de graça e tem um coffee break maravilhoso lá. Vá um dia pra você ver o tanto que é legal você conhecer outras pessoas, outras empresas. E se você encontrar uma inovação na sua área, use isso a seu favor. Pessoas gostam de empresas inovadoras. Esse é o futuro, não tem como ir para trás. Pô, legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como você vê, nos próximos 5 anos, a integração das empresas convencionais da área de saúde e as health techs, Instituto de Saúde saindo tudo. Como é que você vê nos próximos 5 anos esse horizonte aqui em Brasília dessa integração entre startups e universo convencional? Eu acredito que as empresas vão começar a investir muito pesado em startup. Né? Então, essas grandes empresas, Sírio, Redditor, que está aqui, Dasa, que está aqui, né? Sabin, que está aqui, são empresas que têm dores, têm muito faturamento e elas conseguem melhorar o processo delas de uma forma muito avassaladora. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão pegar nesses agora, né? E investir nas empresas para que elas tragam resultado e com isso ela vai ganhar muito mais. E além disso, ela pode vender as empresas. Então, eu acredito que esse ecossistema, as empresas tradicionais da área da saúde, como elas não têm a pegada inovadora das startups, elas vão financiar startups. Então, se você tem uma ideia, muito provavelmente, e a gente vai trabalhar por isso, a Biotic até quer fazer isso, né? Esse é o propósito. Eu tenho uma empresa convencional, então eu vou te contratar, vou te impulsionar para você me atender e para eu diminuir meu custo, melhorar meu processo, fazer alguma coisa. Então, acho que a Nossa. integração ela vai ser cada vez mais forte, porque a empresa tradicional está preocupada ali em crescer gradualmente, em ter processo. Agora, a startup é uma outra pegada. Elas precisam dessa pegada mais rápido, mais ágil, a galera, né, sangue no olho, Então, nos próximos 5 anos, você vê que tá todo mundo integrado, tá todo mundo integrado. funcionando. Você acha que a gente vai tomar um café com números daqui a 5 anos e falar, cara, se lembra quando a gente tava lá falando lá no início, o Instituto começando, a gente batendo cabeça, todo mundo solto, Todo mundo solto. E hoje em solto, dia a gente tem um monstro aqui em um monstro, cara, Brasília. tem 150 startups atendendo o Brasil e o mundo, entendeu? Pô, São bacana. soluções, cara, se você vê as soluções das startups, você fica de cara de tanta coisa boa que tem e que é perdido. Então, o Johnson ouviu, né, o Café com Número, ele falou de alguns exemplos e, cara, não pode se perder. E a gente não vai deixar mais, não pode. Não, então a gente não vai deixar mais. Então, se você é desse ecossistema, se você tá aqui em Brasília, tomou esse café com número com a gente, cara, você tem muita gente para conhecer. Será muito bem-vindo. A gente tá lá na Biotic, tá lá no Cotidiano, tá lá no Sebrae, tá lá no Brasil Startup. Você precisa fazer parte e agora tá lá na Salutes. E é isso. Então, seja muito bem-vindo ao ecossistema. Luan, um prazer ter conversado Ô, com você, cara. um prazer ter tomado esse café com números. Foi muito bom, muito enriquecedor conhecer todo esse universo que vocês vêm trilhando por aí. E para você que está em casa, um abraço. Tome o nosso café com números, venham para a próxima rodada. Vocês são muito bem-vindos aqui conosco e tchau! Tchau, gente, tudo de bom. Agradecer, né? Não sei se a gente já fechou, mas agradecer ao Antônio por
recepção, que é o trabalho que ele faz aqui de divulgação das empresas também é muito importante. Eu tava falando contigo tanto que é interessante esse processo, porque a gente dá voz e quanta gente não vai se beneficiar com isso, entendeu? De forma gratuita. Então, gente, deixa o like aí, o comentário, comenta. Eu vou ver todos os comentários que foram postados lá. Se vocês quiserem conhecer o Smoop Web, nós ficamos no Núcleo Bandeirante para você ver como que é uma startup, como que aconteceu. Acessem o site da CT também, né? Então, assim, Pô, obrigado. eles estão aqui para fazer diferente. E como a gente já tem essa experiência de mercado, acho que a gente consegue trazer muito benefício para vocês. Valeu, valeu. Obrigado, obrigado. Valeu.